Os desafios para analisar com clareza o mercado agrícola mundial e garantir fundamentos certeiros para tomadas de decisão de médio e longo prazo são gigantescos. E na grande maioria das vezes, um único erro é fatal. E por que estamos falando isso? Bem, imagine você o que não pensou hoje quem, ciente de que o USDA apresentaria novos dados de oferta e demanda, correu os olhos pela Bolsa de Chicago e viu o milho derretendo. A primeira coisa que deve ter feito, se não opera com um pacote de informação profissional, foi colocar a mão na cabeça e pensar: agora ferrou. É ou não é verdade? Pois bem, se quer enxergar um pouco mais além e antecipar o amanhã, hoje te convidamos a ver com muita atenção o que temos para te mostrar. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por essa análise. O mundo está vivendo um momento completamente atípico. A lista de empresas que estão quebrando em razão da pandemia e do Corona Money cresce a cada dia e deixa o mercado financeiro em pânico. Então é óbvio que isso preocupa, pois está todo mundo no mesmo barco, sem saber se vai conseguir chegar na praia ou não. Mas uma coisa é analisar o mercado por este ângulo. Outra é acreditar que tem algo de negativo balizando os mercados de commodities agrícolas, em especial o milho, que é o que nos interessa aqui. Pois isso não é verdade. Não jogue tudo no mesmo balaio, pois uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, hoje foi dia de relatório do USDA e o milho derreteu em Chicago. Encerrou o dia com perdas acima dos 3%, numa bela realização de lucros, que colocou as cotações onde estavam 11 dias atrás. Ou seja, o mercado internacional do milho devolveu praticamente tudo o que ganhou com o anúncio de área menor de plantio lá nos Estados Unidos. Mas isso não tem nada a ver com o que foi mostrado. A primeira coisa que um leigo pode pensar é que os números vieram tremendamente negativos, mas saiba que não. Aí estão os 5 maiores países consumidores de milho do planeta. E se a Rural Business te dissesse que, deixando de lado os Estados Unidos, todos os outros vivem um momento de arroxo histórico de abastecimento, você acreditaria? Pois então acompanhe. China, maior escassez de milho em 7 anos, com base na nova safra 2020-21. União Europeia, no mesmo comparativo, a maior escassez em 8 anos. Brasil, olhando para a safra atual, 2019-20, já que a nova ainda é pura fantasia, vive uma das maiores crises de oferta de milho em 13 anos. Isso mesmo, 13 anos. E o México, que segue o fluxo e está próximo de encarar a maior falta de milho em 8 anos. E sabe por que ninguém fala isso para você? Porque não interessa. O mercado internacional é míope, meu amigo, e só olha para um lado, para os Estados Unidos. Para quem opera em Chicago, pouco importa o que acontece no resto do mundo, até isso afetar os negócios lá nos Estados Unidos. Só que para você, a história é outra. O mundo consome hoje mais de 1 bilhão de toneladas de milho ao ano. E é você, aqui no Brasil, quem comanda boa parte desse jogo. Em outro levantamento inédito e exclusivo, diga-se de passagem, a Rural Business apurou que a Ásia, como um todo, enfrenta o maior arroxo de oferta de milho em 7 anos. E a América do Sul, pasme, uma das situações mais críticas em 18 anos. É mole? Pois então, veja com seus próprios olhos. Os estoques mundiais de milho estão em queda livre, como nos mostra bem o gráfico da esquerda. E alguém vai suprir essa carência e garantir boa parte do abastecimento mundial. E é o país que aparece no gráfico ao lado. Bingo! É o Brasil. Veja que o USDA continua prevendo que as exportações vão sair do recorde de 39,7 milhões e cair para 34 milhões de toneladas agora nessa safra 2019-20 e voltar a subir na próxima temporada. Pois nós aqui da Rural Business duvidamos que isso vá acontecer.
Ao nosso ver, essa queda só vai se confirmar se os preços do milho aqui no Brasil dispararem, a ponto de garantir que mais grão fique no mercado interno, pois do contrário, ninguém vai segurar as exportações. Com o dólar a R$ 5,00, ninguém. Aliás, nossa equipe já aferiu que as tradings que operam no Brasil devem exportar em apenas 30 dias 54% mais milho do que o visto durante todo o primeiro semestre do ano. É mole? 95 navios já estão nomeados para chegar ao Brasil e no decorrer deste intervalo vão carregar 5,19 milhões de toneladas de milho ao exterior. Volume que, para você ter uma ideia, é maior que a produção inteira de Santa Catarina e Bahia. Quase a metade dessas embarcações deve atracar em Santos, porto que já começa a deixar a soja de lado para focar só no milho, tamanho o aumento da demanda. Só lá, 43 navios esperam carregar 2,56 milhões de toneladas do cereal até meados de agosto. E aí você pode perguntar, mas qual é o resumo da ópera? Onde está a chave desse cofre? Bem, primeiro que nós aqui da Rural Business não acreditamos em queda de preços para o milho em Chicago. E saiba você que o USDA confirmou hoje um tombo de 25 milhões de toneladas para a produção de milho dos Estados Unidos e de quase 30 milhões de toneladas para os estoques de passagem do país. É fácil perceber nesses dois gráficos, tanto no da esquerda, que mostra a produção, quanto no da direita, que revela os estoques, que ainda é muito milho. Só que veja, é tudo projeção. A produção dos Estados Unidos ainda está nos campos, à mercê do clima, para garantir que tudo isso, de fato, se confirme. Além disso, corre o risco do Brasil e a Argentina não terem milho para atender qualquer excedente de demanda, pois os estoques dos dois países estão no chão. E aqui nós temos duas realidades que precisam ser destacadas. A primeira é que a falta de milho deste lado de cá do mundo pode direcionar mais demanda para os Estados Unidos. E isso é tudo que o mercado lá em Chicago sonha para empurrar os preços internacionais para cima. E a segunda é que para que haja alguma melhora na oferta de milho a ponto de garantir pressão negativa sobre os preços, tudo, absolutamente tudo, terá que dar certo em 2021, com uma produção tipo monstruosa, gigantesca mesmo, saindo dos campos. Só que até lá, antes que tudo isso se confirme, este mercado do milho já terá dado um nó. Portanto, mantenha o olhar firme em nossas análises diárias. Vão tentar fazer de tudo para turvar o seu horizonte, pois está todo mundo vendo que os preços podem explodir. E cabe a você ficar atento para não cair em conversa fiada. Avante mercado do milho desse imenso Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.